E fala galera, que eu seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa. Hoje a gente vai falar aqui sobre redação. Quero passar para vocês dicas finais sobre vírgulas, que eu acredito que seja o problema e o erro mais constante, mais frequente na maioria dos alunos que me mandam redação para correção. Então, se você cometer esses erros de vírgula, se você não entende bem quando colocar vírgula, fica aí até o final desse vídeo que eu vou te explicar de uma forma bem simples mesmo e resumida como que você pode aprender de algum jeito, ou pelo menos como eu entendi esse lance de vírgula, tá? Sem ter que decorar aquele monte de regras, sem ter que decorar aquele monte de nome, enfim, um jeito bem simples, que não necessariamente é o jeito mais correto, mais complexo, mas que vai te ajudar, beleza? Então, vamos lá. Não se esquece, deixa um like, deixar um comentário, fica aí até o final desse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, entrar nas minhas redes sociais, que é no Instagram, o Rio Ensina, ou o meu canal do Discord, onde eu posso ter contato direto com vocês podem fazer perguntas, a gente pode conversar, a gente pode falar sobre outros assuntos que não sejam vestibular, enfim, o link está aqui na descrição. Lembrando também que o Gabaritei 2021 está com as turmas abertas, e você pode fazer parte dela e lá eu te ensino a aprender. Então é um curso sobre estudo, sobre aprendizado, onde eu dou várias dicas sobre entender a matéria, sobre memorizar, sobre fazer questões da forma correta. Se você tiver interesse, o link também está aqui na descrição, vai lá, conhece, para você conhecer não custa nada, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Então, vírgulas, quem são, onde vivem, o que comem? Essa que é a grande pergunta. Eu vou simplificar aqui a nossa vida, uma coisa que talvez você nunca tenha visto e que eu acho que é um padrão, que pelo menos eu utilizo assim, mas só existem dois tipos de vírgulas. Só dois tipos você tem que saber. E é isso. Quais são esses dois tipos? Tipo A é o tipo onde você tem oração 1, vírgula, oração 2, ou seja, você tem duas orações diferentes, separadas por uma vírgula, ou você tem o tipo B, que é o tipo onde você tem a oração 1, vírgula, e aí você tem um complemento, e aí você tem essa continuação da sua oração 1, entende? Eu coloquei desse jeito aqui só para fazer a brincadeira, mas é tipo assim, né? Então você pode cortar a sua frase no meio, em algum ponto dela, para adicionar algum complemento, que é uma adjunta adverbial, o termo mais técnico, que vai complementar a ideia daquele verbo que você colocou na sua oração. Então, por exemplo, você pode explicar nesse complemento: quando aconteceu, quem fez, por quê, qual que foi a causa, né? E por aí vai, tá? Então, esse tipo de complemento que você pode adicionar. Eu vou dar alguns exemplos para a gente agora e a gente vai entender melhor como é que funciona esse negócio. Uma coisa que eu sempre faço nos meus cursos de redação, nas minhas aulas, eu gosto que o aluno entenda o lance da escrita. Para mim, a escrita é ideias. E é isso. Você quer passar uma ideia para o papel e você tem que entender qual é essa ideia. Qual a ideia principal que você quer escrever? Então, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo aqui. A nossa principal ideia vai ser: o Enem acontece em janeiro, tá certo? Então, essa ideia principal, vamos analisar ela. Ela tem um sujeito, que é o Enem, tá? Ela tem um verbo, que é a ação. O Enem está acontecendo, né? Ele vai ser realizado, tá? O Enem acontece e em janeiro aqui vai ser o complemento, que é o que menos importa pra gente aqui. O que mais vai importar vai ser o sujeito e o verbo, tá? Então isso daqui é uma oração, tem sujeito e verbo. Alguma coisa está acontecendo e esse acontecimento, essa ação é realizada por alguém, né? Então o Enem acontece em janeiro, beleza? Então essa daqui é a nossa ideia principal. Vamos pegar agora e vamos mudar essa nossa ideia principal para a gente entender os dois tipos de vírgulas que a gente vai querer colocar aqui. Então imagina que você está escrevendo o texto, você vai falar que o Enem acontece em janeiro, mas você quer continuar falando sobre alguma outra coisa. A principal ideia do, sei lá, o Enem acontece em janeiro, talvez, vamos imaginar aqui, vamos pensar juntos em alguma frase, ao vivo. Ao vivo não, que é gravado isso daqui, mas estou fazendo a hora. Por exemplo, a gente quer falar que o Enem acontece em janeiro por causa da pandemia, né? Então a gente pode escrever: o Enem acontece em janeiro por causa da, bem simples, tá? Pandemia. Certo? Então a gente está falando que o Enem acontece em janeiro
por causa da pandemia. Isso daqui está explicando, ele está complementando a nossa frase, concorda? Então, o Enem acontece em janeiro é a frase principal e aqui a gente está explicando por que isso está acontecendo, certo? Se você for reparar, esse complemento, essa coisa que está complementando aqui, ela pode se encaixar em vários lugares, ó. Por causa da pandemia, vírgula. O Enem acontece em janeiro. Eu posso colocar no começo, eu posso colocar no fim, eu posso colocar no meio, inclusive. O Enem, vírgula, por causa da pandemia, acontece em janeiro. Você vê que funciona de qualquer jeito. Por quê? Porque é um complemento. O que é um complemento? É uma coisa que é secundária, está simplesmente complementando, né? Não sei explicar além disso daqui, eu sou uma besta. Enfim, então, por ser um complemento, a gente pode colocar no começo, no meio e no fim, e isso daqui se torna, digamos assim, opcional. Não é bem opcional, né? Mas você pode trocar isso daqui por qualquer outra coisa. Então, a gente pode colocar o Enem este ano acontece em janeiro. Ou a gente pode falar, este ano o Enem acontece em janeiro. Ou a gente pode colocar, o Enem acontece em janeiro este ano. Concorda? Então, esse daqui é o tipo 2, é o tipo B, né, das vírgulas, que é aquele tipo de vírgula onde a gente tem duas vírgulas, tá vendo? E a função desse tipo de vírgula aqui é dizer que esse cara aqui é um complemento opcional. Você pode tirar ou colocar, você simplesmente é uma interrupção de pensamento para adicionar alguma coisa a mais. Então, o Enem acontece em janeiro. O Enem, este ano, acontece em janeiro. O Enem, por conta da pandemia, acontece em janeiro. O Enem, que é o exame do ensino médio, acontece em janeiro. Então, você pode explicar qualquer coisa, tá? E por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa vai escrever uma frase e ela não sabe como pontuar, como organizar as informações. Então, ela escreve o Enem, que é o exame nacional do ensino médio, acontece este ano em janeiro por conta da pandemia. A gente pode escrever assim? Pode, né? Só que você vê, como eu digo, eu gosto e eu acho interessante a gente separar as ideias, para que o leitor tenha clareza do que a gente está falando, o que é principal, o que é secundário, o que complementa, o que não complementa. Então a gente pode separar o quê? O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tá, vamos deixar assim mesmo, tá? Bem simples. Acontece, vírgula, este ano, em janeiro, vírgula, por conta da pandemia. Então, ó, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece este ano, em janeiro, por conta da pandemia. Você está vendo que está estranho, né? Por quê? Qual que é a ideia principal? O Enem, o Enem acontece em janeiro. Só que o que a gente fez? No meio desse Enem, a gente colocou, né, duas vírgulas e com uma frase adicional, certo? Então, a gente poderia tirar isso aqui, ó, tirou. A gente poderia tirar este ano e a gente poderia tirar o por conta da pandemia. Ficaria, o Enem acontece este ano. Este ano em janeiro, né? Desculpa, o Enem acontece em janeiro, tá? Entende? Só que ficou estranho, né? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente simplesmente reorganiza. A gente pode falar o quê? Este ano, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece em janeiro por conta da pandemia. A gente pode escrever desse jeito. Então eu gosto de organizar a frase assim, a gente simplifica, deixa a ideia principal da forma mais organizada possível, e os complementos a gente não coloca tudo no meio, coloca um pouco no começo, coloca um pouco no meio, coloca um pouco no fim. Então, este ano, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente pode até colocar vírgula aqui, né? O Enem, este ano, este ano o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece em janeiro por conta da pandemia. Tá? Então a gente colocou só uma ideia aqui, que se a gente tirar isso daqui, funciona da mesma forma, certo? Este ano o Enem acontece em janeiro por conta da pandemia, por exemplo.
tá? Então você pode brincar com a vírgula desse jeito, você pode organizar a sua frase, você pode tentar deixar a sua frase da forma mais clara possível, mais simples de ler desse jeito, trabalhando com a vírgula. Então esse daqui é o tipo B de vírgula, que é o tipo que eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade. O tipo A é o tipo mais simples, né? Vamos falar sobre ele aqui. Vamos mudar nossa frase? Vamos fazer uma frase bem besta aqui. Então, o Enem é um vestibular, tá bom? Então, é o verbo é o de ser, né? Então, o Enem é um vestibular. O Enem é um vestibular, vírgula, mas um bem esquisito. Ele é diferente dos outros, então vamos chamá-lo de esquisito. É bem peculiar. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Por que tem essa vírgula? Você vê que a gente só tem uma vírgula, a gente não tem duas vírgulas seguidas assim, a gente não está pegando uma frase complementar. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente está pegando duas ideias separadas. O Enem é um vestibular, primeira ideia, mas um bem peculiar. Mas, vamos escrever assim, mas um bem peculiar não, vamos deixar assim, mas... porém, não é como os outros. Pronto, ficou melhor. O Enem é um vestibular, porém não é como os outros. Então, o que acontece aqui? Né? A gente vê que são duas orações distintas. Elas estão passando ideias diferentes e, principalmente, elas estão sendo opostas umas às outras. Então, a segunda frase é um porém, ela está se opondo à primeira. Né? Então, ele tem dois verbos, certo? Então, o sujeito é o Enem, é um vestibular e, porém, o Enem não é como os outros. Aqui o sujeito ele fica meio que oculto, porque o sujeito está sendo meio que referenciado da primeira frase. Mas por ser oposto, a gente coloca uma vírgula, por exemplo. Né? Se não fosse oposto, né, a gente poderia falar, o Enem é um vestibular. O Enem é um vestibular e é o mais famoso de todos. Aqui a gente não coloca vírgula, por exemplo. Por que a gente não coloca vírgula? Porque esse ele está falando desse sujeito e a ideia que a gente está passando não é de oposição, né? É uma ideia complementar. Então as coisas fazem sentido juntas, entende? Beleza, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo rápido, dessas dicas bem simples aqui de vírgula. Se você tiver alguma dificuldade, algum exemplo, alguma coisa que você queira aí perguntar, coloca aqui nos comentários ou de preferência manda lá no Discord, que é onde o pessoal pode interagir melhor com você e eu vou ler mais suas mensagens. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e boa sorte para quem vai fazer vestibular aí nessa semana já. Deixe aqui também nos comentários os resultados, como vocês estudaram, quais foram as suas maiores dificuldades, qual foi a experiência para você. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado.